Olá, muito boa tarde, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma tarde aí esplendorosa, de muito treinamento, de muito conhecimento. Vamos treinando. Para você que não me conhece, meu nome é Laudo Natel. Estamos aqui no curso técnico Serviços Jurídicos e com esta disciplina formidável, você vai estar falando diretamente, respirando, não é Brasileira 1, Constituição. É uma coisa formidável. Então, essas noções do direito constitucional, que nós vamos estar falando, né? Conceito, você vai estar ouvindo algumas definições, relembrando muito do que aconteceu lá na introdução ao estudo do direito, características, algumas dicas, resolução de questões que não pode deixar de faltar. E boa tarde aos nossos ilustríssimos, né? Lá de Brasileira 1, lá de Capitão de Campos, muito boa tarde. Ilustre Theo Monteiro, salve, salve. Como é que estamos? Vamos lá, meu diretor, ver aí essa galera maravilhosa, pessoal lá de Alto Longar, Baixa Grande do Ribeiro, Bocaina, Brasileira, Brasileira do Piauí 8, Colônia do Gurgueia, pessoal lá de Floriano, né? Muito boa tarde, a Escola Estadual Oswaldo da Costa e Silva, em Floriano, Gil Boés, Juscelene, muito boa tarde, aí é da Seduc, não é isso, meu ilustre diretor? Patos do Piauí 8, Sandra Mota, muito boa tarde, Simões, esqueci de alguém, gente? Professor, nós hoje temos o que para trabalhar? Antes de falarmos um pouco do que é que nós vamos trabalhar hoje, eu tenho alguns itens a lembrá-los, né? Hoje, nós estaremos dando continuidade a essa parte introdutória sobre as constituições. E nós vamos estar explorando muito desses conceitos, resolução de questões com o intuito de analisar os direitos e garantias fundamentais referidos na Constituição. Nós vamos estar sempre procurando amadurecer a origem, as teorias e as espécies, classificação, conceituação, natureza, isso tudo para que nós possamos, né, estar visualizando a parte prática, teoria atrelado à prática, certinho? Não esqueça que eu sempre estou deixando a tarefa para casa. Tem uma cartelinha igual esta daqui, ó, no final do slide. E se você analisar, já está por aqui o slide. Ó, do slide 104 a 116, temos questões. E por que são muitos slides? Porque eu sempre coloco a justificativa. Então, você vai tentar responder. Depois você vai olhar o gabarito, se ficou com dúvida ou não entendeu, aí eu já inicio a aula da semana que vem, semelhante a esta, olha aqui, tarjazinha vermelha te indicando que eu vou corrigir a tarefa que eu deixei nos slides da semana passada, certinho? E é com essa máxima que eu quero convidá-los a trabalhar, porque trabalhar é bom demais, não é verdade? Vamos ali, o Theo Monteiro está se manifestando. O senhor é ocupado por meu 9,5 no primeiro módulo. Dedico a minha nota a Vossa Excelência, meu ilustre. Que coisa fantástica. Parabéns, Theo Monteiro. Muito orgulhoso de você, viu? Muito orgulhoso mesmo. Alguns outros alunos também me mandaram aí. Professor, tirei tanto. Eu fico feliz demais. Muito mesmo. E o que depender da gente, estamos juntinho. E eu agradeço aí, gente. Muito, tá? Eu agradeço demais. Adalto, grande Adalto, tudo bom, Adalto? Satisfação, meu ilustre. Adalto ali dizendo, ó, ele se dedicou muito. Eu acompanhei aí essa trajetória desses alunos maravilhosos, inclusive o Theo Monteiro é um dos alunos que eu falo com uma certa frequência.
Parabéns mais uma vez a todos e a todas as pessoas aí envolvidas. Eu quero deixar aqui claro o meu agradecimento. Secretaria de Educação, os professores, as professoras, os doutores e as doutoras, os gestores e as gestoras, tá? Esse é um trabalho de equipe com esses maravilhosos alunos, não é? Eu tive aqui participação de muitos alunos, muitos professores entrando em contato com a gente, as sugestões, as críticas, isso faz parte do processo para melhorarmos o trabalho para você que está aí, nos acompanhando na sua sala de aula, na sua cidade, na sua escola. Então contem comigo, parabéns a todos, parabéns a Adalto, parabéns Théo Monteiro, parabéns a todos pelas notas. Vamos agora firmes e fortes, né, com o módulo 2. E na aula de hoje, nós temos aqui noções de direito constitucional. Vocês sabem que eu procuro ser um pouco perfeccionista. Apesar de nós termos o nome noções, né, nós não podemos dizer assim, vai ser só noção, é muito superficial. Não. O que for para nós falarmos de conhecimento que ele está atrelado ao dia a dia, vai ser falado aqui com vocês. Exatamente, Théo Monteiro. O professor Adalto aí marca indelével, né? Eu acompanho aí a performance do Adalto, sempre muito atento, muito combativo para que o aluno esteja aí juntinho, trilhando essa atenção no chat e no posicionamento presencial. Tem outros professores, tem uma professora aqui formidável, ela é mestre em filosofia, muito bacana ter conversado com ela. Eu quero agradecer aqui a todos os professores que eu tenho o privilégio de conhecer via internet. Uma das coisas que eu ganhei de presente, né? Vários amigos pelo estado do Piauí e até fora dele, graças à internet, graças às aulas mediadas. Tamo junto. Gente, quais são as principais áreas do direito constitucional? É a perguntinha que eu deixei no exercício. Professor, eu respondi isso lá na aula passada e respondi também na minha prova. Eu percebi que teve algumas áreas que elas são de aplicabilidade comum em todas as áreas, não é verdade? Exatamente. Então, se você colocou, né, que temos as principais áreas do direito constitucional, quais são elas? Vamos lá? Administrativo, público, para quem colocou tributário, para quem colocou previdenciário. Teve alguém que mandou para mim administrativo e público. Eu digo que está faltando. Aí ela botou previdenciário e civil. Eu digo que está errado, né? Está errado, porque nós estamos falando aqui do direito constitucional. Você vai ver que as principais áreas, administrativo, público, tributário e previdenciário. Mas por que ficou errado quando ela me mandou isso? É porque ela tinha dito a parte público e privada, e ela colocou o direito civil lá no público. E nós vimos lá na aula de introdução ao estudo do direito, introdução ao direito civil, nós vimos que ele é da área do direito privado, certo? Outro detalhe que eu tenho que deixar aqui em evidência, coloque aí dica, olha a dica. Dica de prova, dica do nosso dia a dia, tá? Você quando ouvir falar em tributário, aqui, você vai lembrar do artigo 146A da nossa CF. 146A, coloca aí a dica no meu, deixa eu colocar aqui no meu caderno, o professor, a professora na aula deu essa dica de leitura, né? O artigo 146A. Tá? Ele vai dizer que é a lei complementar, é a responsável, olha o nome, lei complementar, e nós vamos falar sobre isso. É a lei complementar, tem aí no próprio artigo, letra da lei, né? Lei complementar poderá estabelecer esses critérios especiais de tributação. O objetivo é evitar choque, briga, contenda entre as bichinhas chamadas leis, né? Prevenir esse desequilíbrio da
da concorrência, sem prejuízo da competência da União. Aí vocês vão falar competência da União? Pois é, daqui a pouco eu vou falar sobre capacete PM. Não vai fazer muito sentido agora, tá? Mas olha o nome, não é complementar. A lei complementar, ela é exigida em matérias específicas da Constituição. Ela é diferente, obviamente, da lei ordinária, perdão. Olha o nome, lei ordinária, tá? Você tem aí a lei ordinária utilizada de modo residual. Nós vamos ficar falando sempre nessas meninas, ó. Poder constituinte, vocês vão estar visualizando. Tudo bem? Sempre assim. Então, olha, quando falar de quórum da lei complementar, quórum, você vai lembrar do artigo 68. Olha bem aí para mim, meu diretor, artigo 68 da CF, ou é 69? Bota no 69 logo. Tenho quase certeza que é esse aqui. Deixa eu só conferir aqui, meus ilustres. Artigo 69 da CF. Fala sobre o quórum, né? O quórum para maioria absoluta ou qualificada. Primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Está lá no artigo 69 da nossa CF. Deixa eu conferir aqui na nossa queridona. Nos representantes do povo reunidos em Assembleia Nacional. Perfeitamente, senhores. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Artigo 69. Então tá aí. Artigo 146A vai falar de tributário. Tributário você vai lembrar da lei complementar. Da lei complementar os senhores vão lembrar do quórum. Artigo 69, né, que você vai lembrar que é o número, é a maioria absoluta. Sincero e bacana, direto, dessa forma. Só anotar para não perder essas dicas. Gente, até aí, alguma dúvida? Vamos adiante? Vamos lá. A outra questãozinha que eu deixei foi essa daqui, ó. Constituição foi um movimento? Não. Olha, quando começou, foi um movimento jurídico e filosófico. Nós já estamos vendo que é menção ao constitucionalismo. Conjunto de normas jurídicas que possui princípios e regras. Supremacia. Eu já estou vendo que já está falando aqui, ó. Então, aqui, com certeza, você tem uma falciane, né? Uma falciane. Ele inverteu aí, tá? Isso aí foi conteúdo. Nós olhamos na semana passada essas informações. Agora sim, podemos ler sem medo de sermos felizes. Constitucionalismo foi um movimento jurídico e filosófico que defendeu a necessidade de uma Constituição formal e escrita. Olha aqui, ó, Constituição formal e escrita, que limitasse o poder do soberano através de uma Constituição e garantir os direitos fundamentais. Ó, garantir os direitos fundamentais. Onde você vai encontrar isso? Bem no início, você vai pegar logo o artigo 1. Então, olha aí, vamos colocar dica da leitura. Vamos lá. Você vai colocar aí no artigo 1, artigo 1 da CF, tá? Artigo 1 da CF. Ele vai dizer, senhores, no artigo 1 da CF, que a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel, né, de quem? Estados, municípios, Distrito Federal, constitui em um Estado democrático de direito. E quais são os fundamentos? Aí você vai ver os incisos, né? Ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Professor, não tem nenhuma dicasinha, você vai colocar isso aqui, ó, Socidivaplu. Socidivaplu. É o que você tem aí, ó, SO de soberania, certo? CI de cidadania, aí você de dignidade da pessoa humana, o VA,
valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o PLU de pluralismo político. Mas não para por aí, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao parágrafo único. O parágrafo único, ele vai dizer o seguinte, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de quem? Dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na aula anterior nós falamos aqui, né, quais eram as constituições, né, começou originariamente por onde, quantas foram promulgadas e outorgadas, as características e o que é outorgada e promulgada. Exatamente, Théo Monteiro, essa pegadinha aí, né, um trocadilho. Constituição, conjunto de normas jurídicas que possuem princípios e regras e possui supremacia. Ela pode ser formal ou material. E a todo instante eu procuro trazer aqui para vocês algumas dicas, né, de cursinhos e cursos bem famosos, Brasil afora, que tenha esses acrônimos, essas siglas, que possa estar nos ajudando a deixar ainda mais tranquilo, né? Mais tranquilo essa partezinha do aprendizado. Então, constitucionalismo é uma coisa e, obviamente, a Constituição é outra. Vocês sabem que quando eu coloco assim, ela vai servir de base para nós estarmos repetindo, aprendendo, e aí eu trago esse repeteco aí em questões durante o nosso módulo 2, processo de reprodução exaustiva. É um modo de aprendizado ruim, porque a gente fica repetindo, mais seguro, que fica igual uma musiquinha depois, né? Então, vamos relembrar aqui o seguinte. O direito, ele é uno, perfeito. Indivisível, perfeito. É um grande sistema de ordenação normativa de condutas, conveniência acadêmica de subdivisões em unidades estruturais e dogmáticas. Claro, temos que aprender, né? Relações jurídicas peculiares. O Jazz, não é? O ilustríssimo doutor José Afonso da Silva, fala que direito público fundamental. Isso nós estamos falando do direito constitucional. Tá? As normas constitucionais, elas fixarão os princípios básicos dos demais ramos do direito público e do direito privado. A exemplo, nós vimos aí a constitucionalização do direito civil. Tá? Nós tivemos por inúmeras vezes dizendo quem era do direito público, quem era do direito privado, tá? Os ramos do direito, tudo bem? Então, o ordenamento jurídico, senhores, olha outra aqui, ó. Vamos lá. Ele é o conjunto de normas que estão vigentes dentro de um determinado espaço territorial, dentro de uma determinada época. Nós vimos que por que é uma determinada época, né? Nós vimos que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Nós vimos que direito é fato social, onde há relações entre pessoas, ali está o direito firme e forte, anteparando as arestas e trazendo aí segurança jurídica, nos moldando a uma limítrofe, né, tida como padrão, para que se possa viver em urbanismo, para que se possa viver em uma paz, tá? Porque nós temos a certeza que se algo ultrapassar esses direitos, esses deveres, né, essas prerrogativas, lembrando aí do que é direito positivo, do que é direito subjetivo, nós temos ali a mão, né, incansável, a mano legis, né, incansável da justiça, para nos anteparar. Lembrando lá da justiça pela visão aristotélica, nós vimos aí de Platão, nós vimos justiça com a visão de Kant, né? E por último estudamos aí a visão aristotélica,
para cá, meus ilustres. Dentro do ordenamento jurídico, a norma fundamental é a Constituição Federal. Nós vimos isso aí, né? É da Constituição Federal que advém a importância do direito constitucional, que tem como objeto principal estudo da própria Constituição. Então, olha só a importância do direito constitucional, tá? O que é que eu ainda posso trazer para vocês? Cabe ao direito constitucional disciplinar e sistematizar os princípios atinentes a esta estrutura fundamental da CF. Segundo alguns doutrinadores, e aí nós estamos nos baseando pela corrente majoritária, tá? O direito constitucional, ele assume, pois, tá, o papel de direito público fundamental por excelência. Vocês vão lembrar muito sobre isso, que o direito constitucional, não é? A grande maioria dos estudiosos, dos jurisconsultos, eles dizem que ele está para o papel de direito público fundamental por excelência. Didaticamente, nós vimos que isso é subdividido em direito público e direito privado, tá? Vamos colocar aqui, olha, seta para darmos as dicas e os lembretes. Quem aí faz parte do direito chamado de direito privado? Ah, professor, vou começar com o direito civil. Com certeza você lembrou bem. Você lembrou que na aula passada nós também tratamos do direito do trabalho, né? Direito do trabalho. Coloca ele aí também para não esquecer, ó. Direito do trabalho, para ninguém ficar enciumado. Direito do trabalho. Também nós vamos lembrar do direito comercial. Ó, direito comercial. Professor, será que está faltando algum? Tá. O direito civil, direito do trabalho, direito comercial e o direito internacional privado. Coloque aí, né? Que é o direito internacional privado. Esses aí são os ilustres representantes do direito privado. Lá na esfera do direito chamado público, nós vimos, né, pelo prisma de vários estudiosos, nós vimos que eles são subdivididos em externo e interno, tá? O externo é o menorzinho, não é? Você vai lembrar que o externo é nada mais, nada menos do que o direito internacional público. Então, coloca aí que o externo não é nada mais, nada menos do que o direito internacional público. Já o interno, aí não. O interno você tem os representantes. Vamos lá. O próprio direito constitucional é interno. Direito constitucional interno, você tem o que mais? O administrativo, o penal, você tem o processual. Muito bem. Então, você está lembrando lá daquelas aulas do módulo 1, tá? Então, você sempre vai dizer assim, o direito constitucional, né? O direito penal, o direito processual, tá? O direito processual. Você vai estar falando de quem? Você vai estar falando do direito público e interno. O direito administrativo, o direito administrativo. Coloca mais outro aí, ó. Então, você tem direito constitucional, direito penal, direito processual, direito administrativo, direito tributário, terminamos de ver, né, ó, direito tributário, até falamos aí sobre o artigo 146A, tá? Esses meninos aí, eles fazem, ó, direito constitucional, penal, esses meninos aí, ó, eles fazem parte do nosso querido direito público interno, tá? Ele tá dessa família aqui, ó, direito público interno. Olha lá, direito público
interno. Até colocar lá o asterisco de amarelo, vocês vão lembrar tranquilamente. Tá aí um clássico de questão. Eita, professor, lá no slide 12, ele colocou lá umas questões lá muito interessantes. Certeza que o professor vai cobrar isso aí em prova. Mas, rapaz, não tenha nem dúvida. Outra questão muito tranquila de ser cobrada, quando a gente fala sobre essas questões inerentes a direito público, direito privado, tá? Se fala muito de competência. Coloca aí no teu caderno, competência privativa da União. Coloque aí, competência. Outra dica de leitura bacana, ó. Competência privativa da União. Competência privativa da União. Coloca que tu vai achar muito parecido com nossas futuras questões. Competência privativa para legislar da União, entendeu? Falou assim, qual é a competência privativa? Legislar, né? Legislar, né? Privativamente compete à União. Aí você vai lembrar de um artigo muito bacana, chamado de artigo 22, inciso 1º. Coloque aí, meus ilustres. Você vai lembrar aí, ó, artigo 22, inciso 1º, da nossa querida CF. Para você ter, né, olha uma dica, ó, capacete PM. Quem está com o artigo 22 da CF aberto, vai lembrar aí, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, olha o C, direito aeronáutico, olha o A, direito penal, agrário, comercial, eleitoral. Vocês estão conseguindo visualizar isso aí? Para formar esse acrônimo aí, ó. Então você tem civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, eleitoral, né? Eleitoral, trabalhista. Aquele segundo E dá muito trabalho, que ali é direito espacial, tá? E os dois últimos é o processual e o marítimo, tá? O processual e o marítimo. Então tá aqui uma dica para você não esquecer desta competência, tá? Tá aí uma dica para você não esquecer dessa competência privativa. Pode colocar aí, na hora que eu trabalhar isso com vocês, vocês vão lembrar com toda a convicção, tá? Semana passada nós falamos sobre as características da CF. E eu dei aí uma sugestão de pedra, onde cada uma dessas letras, elas citam, né, uma das características, e vocês vão ver que isso na hora de um concurso, na hora de uma prova, ou da nossa vida, você vai ver essa aplicação direta. Gente, o direito constitucional, né, ele tem da origem, conceito, natureza, objeto, classificação, fonte, tem tudo isso. Então, o direito público, ele regula as relações, ó, de Estado. E o direito privado, as relações entre particulares, tá? Todos os ramos do direito público, eles procuram fundamento de validade no direito constitucional. É óbvio, a nossa carta mais importante. Nós não poderíamos olhar para ela com um outro olhar, né? A não ser esse de grande importância. Podemos ver que, segundo a doutrina, a origem do direito constitucional remonta, né, a período das revoluções liberais do século XVIII, a americana de 1776 e a francesa de 1789. Dessas revoluções, meus ilustres, nós visualizamos, adivinha o quê? As constituições escritas. A americana de 1787
e a francesa de 1791. Nesse mesmo período, aqui, você vai lembrar, não é, do importante acontecimento datado de 1804, que foi o Código Civil Napoleônico. Vocês lembram disso que nós trabalhamos? Trouxe aí, né, inúmeros itens que servem de anteparo às sociedades democráticas até os dias de hoje. Tá? Aqui você vai voltar para aquela época toda, né, da exegese, vocês estão lembrados, né, das escolas, as características, enfim. Salvo engano, caiu até em nossa prova. Né? Muitas e muitas vezes nós nos comunicamos, né? E eu digo, olha, cuidado, isso é questãozinha de prova. Tá assim? Eu resolvi mudar um pouco a sistematização das nossas aulas e eu já fico espalhando aí, né, dicas de leitura, dicas de prova e dando a fundamentação na própria Constituição, ninguém melhor do que ela mesma para estar falando sobre ela mesma, porque é a nossa mais importante carta, nosso mais importante exemplar de direito positivado. Certinho? Gente, no dia 26 de setembro de 1791, a Assembleia Constituinte da França determinou que as universidades francesas começassem a ministrar a disciplina de direito constitucional. Agora, na Itália, o direito constitucional ele é datado de 1797 com o constitucionalista Pellegrino Rossi. Já no Brasil, torna-se cadeira autônoma do curso de Direito somente em 1940. Então, você já consegue visualizar que nós estamos engatinhando. Ora, se no dia 5 de outubro a nossa Constituição completou 34 aninhos de idade, a última aí, nós estamos aqui fazendo referência a todo momento. Então, são aí 34 anos de idade, não é? Com muitos bons serviços prestados à nossa sociedade. Tá bom? Então, olha só. Theo Monteiro está ali dizendo, já botei o capacete PM na minha cabeça. Que bom, Theo. Essas dicas são legais, a gente não esquece, né? De jeito nenhum. Você vai como associar. Certinho? Professor, e quando surgiu o direito constitucional no mundo? Bom, gente, segundo os estudiosos, né? Eles costumam dizer, na sua grande maioria, que a primeira Constituição escrita, tá? Ela é dos Estados Unidos da América. Isso em 1787. Em seguida veio a da França. Isso em 1791. A causa foi a Revolução Francesa de 1789. A primeira Constituição escrita no Brasil é a de 1824, que é a imperial. E é por isso que eu perguntei para vocês o que era, né? Como é que é chamado? O que é que eu posso falar sobre quantas constituições elas foram outorgadas e quantas foram promulgadas. Por isso que nós falamos o que é outorgada e promulgada. Certo? Nós ainda podemos citar aqui o conceito. O conceito, bora lá. Ramo do direito público, que nós estamos utilizando aqui, né, essa conceituação do ilustríssimo jurisconsulto, ramo de direito público que expõe, interpreta e sistematiza o que, hein? Princípios e normas fundamentais do Estado. Vocês vão ver muito esse nome, ó, normas fundamentais, princípios. Tá? O constitucionalismo ele tem sua origem formal nas constituições americanas, que é a Convenção de Filadélfia lá de 1787, e na Constituição Francesa, que é a Assembleia Nacional Francesa, nos meados aí de 1789 e 1791. Decorrência do movimento iluminista deflagrado em contraposição ao absolutismo reinante. A ascensão burguesa diz o seguinte: o povo é o titular legítimo do poder. Lembram? Nosso artigo 1º da nossa Constituição, parágrafo único. Deixei aí como dica
de leitura. Aqui nós temos dois importantes itens que devam ser levados debaixo do braço quando forem fazer prova. Olha esses dois nomes, não esqueçam. Deixe eles aí cravados no seu caderno, tá? Para não cair aí em certas armadilhas. Vocês sabem que eu gosto de colocar muito trocadilho para a gente poder justificar, né? Então vamos lá. O professor, né, ilustríssimo jurisconsulto José Afonso da Silva, o famoso Jazz, né, ele defende que o direito constitucional, ele é o ramo do direito público que expõe, olha, interpreta e sistematiza princípios e normas fundamentais do Estado. O grande e ilustríssimo professor, né, Dirley Cunha tem um conceito específico e analítico e afirma que cabe ao direito constitucional investigar, estudar, sistematizar normas e instituições que dispõem sobre as bases, olha, presta atenção, elementos fundamentais do Estado. Percebeu? Fundamentais do Estado, normas, princípios. Então, gente, a gente pode ficar aqui lendo outros grandes, ilustres estudiosos, doutrinadores, mas nós vamos perceber que eles vão numa linha bem nessa toada. Artigo 1º, olha lá o parágrafo único, diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de quem? Dos nossos ilustríssimos representantes, tá? Esses representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, tá? Então, olha só que belo início de leitura. Muito bem. O que é que ainda nós podemos trazer à baila? Natureza. Gente, aqui você vai colocar no seu caderno, né, direito constitucional. Você vai trabalhar em 3 tripés: conceito, objeto e espécie. Tá? Você vai botar assim, ó, direito constitucional. Você coloca 3 tripés, né? Conceito, objeto e espécie. Isso é cara de prova. Qual é o conceito, tá? Qual é o objeto e quais são as espécies. Pronto. Aprendeu esse tripé de atuação, com certeza, aqui no curso técnico, você que vai fazer o bacharelado em Direito, né? Muita gente já me disse que começou a gostar dos módulos de um jeito, que agora querem fazer o curso superior, e isso muito nos alegra, porque temos que ter essa empatia, né, com as metas, com os objetivos, com o plano de vida. Tá? Então, quando você estiver fazendo a sua prova lá na sua universidade, você vai lembrar muito das nossas aulas. Você vai dizer assim, rapaz, eu cheguei aqui com uma base muito boa, e aí você vai se divertir, porque estudar pode ser leve, como diz aí o programa, né, que nós temos verificado aqui no canal Educação. Então, vamos lá, gente. Segundo o professor Conrad Hess, o direito constitucional, ele é um direito público atípico, porque é diferenciado em relação aos demais ramos do direito público, que é o penal, o administrativo, o processual. Terminamos de ver isso. Possui uma hierarquia diferente em relação aos outros ramos do direito. A classe das normas constitucionais e a sua força normativa. Ela se impõe perante a realidade social. Então, na Constituição Federal, nós percebemos que encontram-se princípios de direito eleitoral, administrativo, processual, ambiental, e cabe ao direito constitucional sistematizar tudo isso aí. Então, ele é como se fosse, né, um direito, né, geral,
constitucional. Ele chega e diz assim, vamos sistematizar, organizar isso aqui tudo. Isso é muito bom, tá? O que eu ainda posso trazer? O objeto. Vocês vão ver que o objeto do direito constitucional, né, ele tem foco naquilo que ele se propõe a investigar. Então, você tem o direito constitucional, chamado de geral ou comum, que é o estudo, gente, de todos os princípios, né? Estudo dos princípios, dos conceitos e instituições presentes em vários ordenamentos constitucionais, elaborando uma teoria geral do direito constitucional. Tem caráter científico, campo das ideias. Então, o primeiro item que você vai colocar aí é o direito constitucional geral, tá? Estuda, por exemplo, as diversas formas de governo, as maneiras como se dá origem a uma Constituição e etc. Outro item muito bacana é essa subdivisão que eu trago aqui para vocês agora. Direito constitucional ao nome, comparado. Estudo comparativo de uma pluralidade de constituições a fim de apurar os contrastes e semelhança entre elas. Os critérios: temporal, né? Espacial, e você tem mesma forma de Estado. Nós temos ainda o direito constitucional especial, particular positivo ou interno, que é o estudo sistemático das normas, tá? Que integram a Constituição vigente em determinado Estado. Ocupa-se do direito positivo, fazendo a análise, a interpretação e a sistematização das regras e princípios. Então, você vê aí, conceito, objeto e espécie, né? Você tem um constitucional especial, o constitucional comparado e o constitucional geral. O objeto é o conhecimento e estudo científico e sistematizado das normas. Sabe quem disse isso? Bote aí, Dirley, que eu chamo assim, Dirley, que aí diz que o conceito, ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Quem disse isso? O JAS, José Afonso da Silva, meus ilustres. Certinho? Nossa primeira aula aqui já era. Nós estamos aí a 20 e poucos segundinhos. Nós vamos já trabalhar algumas questões para vocês, mas antes nós vamos ver aí mais alguns detalhes até chegar em poder constituinte. Nós vamos ver aí o que é um poder constituinte, nós vamos ver como podemos classificá-los e aí nós vamos responder as nossas questões. Não sai daí, é rapidão.